Olá galera, agora esse vídeo aqui de review da Prime B250M Plus BR da ASUS, edição Gamer. Por que eu resolvi fazer um vídeo de review, já que eu tinha feito o unboxing antes, mas é uma placa que me interessou bastante, principalmente pelo custo-benefício, tá bom? É uma placa que hoje custa menos de R$400 aqui no Brasil. A gente está em finalzinho de outubro de 2018 e é uma placa que aguenta aí até o 7700K da Intel, um i7 de 4 núcleos e 8 threads. Logicamente que a gente tem hoje processadores Ryzen no mercado com custo-benefício excelente. Processadores como o Ryzen 7 1700 custando aí numa faixa de R$850 e logicamente que é muito mais barato, praticamente a metade do preço do que custa um 7700K hoje, que deve estar numa faixa mais ou menos de R$1.750 pelas pesquisas que eu fiz. De qualquer forma, eu acabei optando pela compra dessa placa-mãe, que eu vou estar utilizando com um Celeron G9030 e G3930 e acredito que vai casar bem. Por que eu não peguei uma H110? Simplesmente pelo motivo de que essa placa ela é muito mais completa em termos de chipset, em termos de features que vêm embarcadas nela por R$30, R$40 a mais. Então não tinha a mínima condição, eu não tinha como justificar a compra de uma H110 para utilizar com o Celeron, que é um processador de entrada e casaria muito bem com a H110, desde que ela custasse muita diferença para essa aqui, e não era o caso, tá? As H110 elas estão com um preço muito próximo do que está essa, o que me fez entender que essa aqui estava num preço muito bom, uma promoção, e valeria muito mais a pena. Apesar de eu não estar utilizando todos os recursos dessa placa-mãe, até para uma revenda futura, ou até para expansão de memória, expansão de SSD, eu achei que essa placa aqui ela tem um custo-benefício hoje muito mais interessante do que qualquer H110 do mercado. E é isso que eu vou estar falando para vocês aqui nesse review. Bom, aqui na parte do espelho traseiro eu vejo aqui para mim uma entrada PS2 híbrida, tá? Mouse ou teclado, duas USBs 2.0, uma entrada de sub para vídeo, famosa VGA, uma entrada DVI e uma entrada HDMI. Logo abaixo eu vejo uma porta USB 3.0 tipo A, uma USB 3.0 tipo C para carregamento rápido, é aquela tipo C reversível, e mais duas USBs 3.0. Acima uma placa de rede que é difícil ver nessas placas de baixo custo, placas de rede da Intel. Nesse caso aqui a ASUS fez um bom trabalho porque colocou uma placa de rede da Intel, então a gente tem aí um chipset i219, uma placa de rede bem interessante, acredito eu, superior às Realtek que vem nas placas-mãe de entrada, e na sequência um som 8.1 da Realtek, já com 6 conectores aqui na parte traseira da placa. Em termos de features da placa, eu acho ela realmente muito completa, fora da faixa de preço do que o mercado costuma cobrar para o valor que foi pago nela, tá? Abaixo de R$400 a gente consegue aí H110 por R$360, R$370 e foi o que eu paguei numa B250, completa do jeito que ela é, tá bom? O que mais que me chamou a atenção nessa placa? 4 slots de memória, ela suporta até 64 GB de memória DDR 2400, tá bom? Uma outra feature interessante que eu gostei, apesar de que eu não vou usar, mas tem disponibilidade, a gente tem 2 slots
PCI desses maiores. Um slot é X16, tá bom? E o outro ele trabalha com menos largura de banda. Você consegue fazer um crossfire nessa placa e não consegue fazer CLI, obviamente, porque teria que ter os 2 slots com largura de banda suficiente. Não tem. Mas ainda assim, repito, nessa faixa de preço é difícil a gente ver uma placa que vem aí com esses 2 slots. A gente tem aqui, pelo que eu estou vendo no vídeo aqui no meu monitor, tem mais uma entrada PCI Express X1, tá bom? E agora, pasmem pessoal, 2 slots para SSDs M2 e ainda assim os 2 NVMe, tá? Isso é raríssimo. Eu lembro que eu tive uma B350M Pro 4 da ASRock para a plataforma M4 Ryzen, que vinha, né? Com 2 M2 também, porém um era SATA, né? Trabalha até 6 gigabits por segundo, e o outro sim era o M2 Ultra, como a ASRock costuma designar nas placas dela, que suporta aí 32 gigabits por segundo. Nessa aqui, na Prime B250, a gente tem um M2 trabalhando na frequência máxima, na largura de banda máxima, 32 gigabits por segundo, e o segundo trabalhando a 10 gigabits por segundo, ou seja, você consegue fazer RAID 0 entre eles, ou RAID 1 para fazer o espelhamento, numa plaquinha que custa menos de R$400. Uma outra característica que eu achei bem legal é aqui, pessoal, dissipador no VRM, também a mesma questão, placas até mais caras, da própria ASUS até, não vem com esse dissipador, e essa aqui tá aí, ó, um dissipador que faz com que a placa aqueça um pouquinho menos na parte de energia dela. Ou seja, é uma placa bem interessante, uma plaquinha muito barata pelo que ela está oferecendo. Logicamente não é uma placa destinada para overclock. Se você está afim de pegar uma placa para overclock, no caso da Intel, teria que estar pegando um chipset Z170 e Z270 para sexta e sétima geração, e o Z370 para a 8ª geração e a 9ª geração, que está chegando aí muito provavelmente em novembro, dezembro, devem estar pintando aí para venda no mercado. CPUs novos da Intel, 6 core e 8 core, lembrando que eles estão trazendo aí o 9900K, um i9 com 8 núcleos e 16 threads, seria teoricamente, em termos de equivalência, parecido com o 2700X da AMD, porém, pelo que estão falando, mais forte. O problema da Intel nesse sentido é o preço, né? Me parece, eu pesquisei esses dias na Newegg dos Estados Unidos, esse 9900K ele está numa faixa de mais de $500, realmente inviável, né? Principalmente se a gente for analisar o mercado brasileiro, que chega aqui com impostos e N outras taxas. Brincando, essa CPU vai chegar aqui no Brasil por mais de R$2.500. Também acho inviável, mesmo ela sendo uma CPU muito forte, pelo que estão dizendo aí, mas realmente fora de cogitação aqui, pelo menos com esse dólar a R$3,90, R$4, que é o que a gente está vendo ser praticado aí no mercado, tá? Então, bom, uma plaquinha, como eu já disse, bem interessante para quem vai colocar CPUs até o i7 e 7700K, vai estar bem servido. Lembrando que a série K da Intel é uma série que faz overclock, e essa plaquinha aqui ela não é destinada a overclock, ela é bloqueada, não faz over, mas ainda assim, colocando um 7700K aqui, a gente tem uma CPU com uma frequência maior do que o 7700 normal, que já é alguma vantagem em cima da versão não K, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Falei aí de praticamente todas as features que eu achei interessantes nessa plaquinha, e para quem está interessado em algum CPU da 6ª e 7ª geração, eu acho que compensa bastante, pelo menos nesse preço que ainda está na promoção.
eu acho que vale muito a pena. Placa bem completa, realmente fiquei impressionado com a caixa e também com a placa-mãe em si. Eu ainda vou fazer mais um vídeo desse mostrando a BIOS dessa placa-mãe, tá bom? E aí vocês tirem as suas conclusões, mas a meu ver, realmente eu tenho para mim que foi uma compra muito bem acertada, dá para justificar tranquilamente o valor que foi pago nela, porque realmente é bem diferenciada. Eu me lembro de ter tido já uma B350ME da ASUS para plataforma AM4, que são os Ryzen, e que paguei R$100 a mais e nem dissipador no VRM não veio. Então não tem muito o que falar. Vocês estão vendo a placa aí, se vocês quiserem dar uma olhada nas especificações mais a fundo no site da ASUS, vocês acessem, mas realmente não tem muito o que falar. A placa é realmente muito top pelo que é cobrada. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, dá um like para fortalecer o canal. Se curtiram o conteúdo, assinem para receber notificação dos novos vídeos. Sempre que tem coisa chegando para mim, eu faço um unboxing e posto para vocês aí as minhas impressões, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.